Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos onde o pessoal pode dar o like, compartilhar os shorts e os canais parceiros, dentre eles o Peter. Também temos aqui o Ronaldo Coutinho, onde tem no YouTube, tem o Valeu, e aqui o Pix para qualquer doação, a gente agradece bastante. E aqui nós temos o clima.terra, na parte aqui do Instagram, onde o pessoal entra, tem aqui o grupo VIP, onde tem todas as informações. E aqui tem os diversos rios, inclusive aqui ó, as mudanças no tempo no sul do Brasil. Só o pessoal dar uma bisbilhotada. E vamos aqui à nossa previsão. Para agora, final de outubro até quase final de novembro, nós temos o quê? Na área do Chile continua ruim, com chuva abaixo do normal toda essa região do Chile e norte da Patagônia. Essa área central da Argentina vai ter um período bom, provavelmente agora em outubro, principalmente agora em outubro, com algumas pancadas boas de chuva, vai ajudar muito na parte da colheita da plantio da safra de verão e o andamento, pastagem. Pode prejudicar um pouco a colheita da safra de inverno, a parte de trigo, principalmente nessa parte mais norte aqui da Argentina. Aqui provavelmente vai ser mais em final de novembro. O Uruguai, pancadas boas de chuva. No Rio Grande do Sul teremos uma diminuição da chuva nessa segunda quinzena de outubro, comecinho de novembro, que é muito bom, vai ajudar bastante na colheita do restante da safra de inverno e o andamento normal da safra de verão, que também precisa de um pouco de sol. Tem muitos locais do Rio Grande do Sul que estão com excesso de chuva. Essa região aqui do Rio Grande do Sul, entre Santa Maria e Porto Alegre, aqui tem uma preocupação maior em função de estar mais seco. Ali talvez o bom seria que tivesse um pouco mais de chuva até o final do mês. Vai vir, mas ainda num patamar um pouco mais baixo. Pode atrapalhar o pessoal do arroz aqui com reserva d'água. No restante do Rio Grande do Sul está bom, aqui até com excesso de umidade ainda. Santa Catarina também está numa situação boa. Tirando o litoral sul aqui, o litoral que está com pouca chuva para o pessoal do arroz, boa parte do estado está já acima da média em outubro. Algumas áreas aqui do centro e do norte ainda estão abaixo do normal, mas sem comprometer. Está um outubro muito bom nesse sentido. Não tivemos nenhum problema sério com grandes chuvas, o que já é uma boa notícia, porque outubro geralmente é um mesinho chato, mas tivemos algumas geadas que ainda incomodaram. Ainda podemos ter mais. No Paraná, o contrário. O Paraná começou a melhorar bem aqui. Vai ficar com mais chuva aqui na metade norte. Aqui que precisa dar uma trégua, tem uma tréguazinha, mas tem chuva também. E aqui a chuva começa a melhorar mais ainda. No Paraguai, dá uma diminuição, pode atrapalhar um pouco, mas no geral ainda está bem. Depois melhora em novembro. Mato Grosso do Sul, uma situação muito boa em termos de chuva, principalmente a metade norte do estado e o leste. Em São Paulo também começou a vir a chuva. Ainda tem alguns azarões que passaram com pouco ou nenhuma chuva nesse último evento. Mas já tem boa parte do estado, já teve chuva, teve locais que choveu bem, até no Coalhada lá deu 70 e poucos milímetros de chuva, acabando com a estiagem dele. E a tendência é que continue melhorando a condição de chuva em São Paulo. É o início da estação chuvosa, não é para todo mundo. São 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil que está iniciando a estação chuvosa. Nem todo mundo vai ter chuva ao mesmo tempo. Alguns ainda demoram mais um pouco, mas a chuva já vem em 80%, 90% da área. Minas Gerais também vai ter chuvas bem acima do normal nessa reta final de outubro e novembro. Espírito Santo também, Rio de Janeiro, Goiás e um pedacinho aqui do Mato Grosso. Então essa área aqui até problemas com excesso de chuva em alguns momentos pode ter. Não é chuva todo dia, mas é uma chuva com mais frequência. Talvez os períodos sem chuvas dificilmente passem de 5, 10 dias com muita boa vontade. Pontualmente pode ter, mas na maior parte dificilmente tem algum veranico, pelo menos até final de novembro. E claro, né, sempre tomar cuidado, tanto aqui no sul quanto aqui, com aquelas trovoadas típicas de primavera, verão, com granizo e vento. Por falar nisso, tem um mau tempo que está vindo aqui para o sul, o pessoal pergunta, como é que vai estar o vento assim, assado? Gente, se no vídeo não falei que ia ter vento forte em tal local, é porque o vento é normal. A gente só fala no vídeo aonde pode dar problema. O pessoal às vezes pergunta, lá na casa do seu Chiquinho vai ter vento de 100 por hora? Foi falado? Não foi, então dificilmente vai ter. Vai ter temporal na casa da sua fulana? Tu não falou nada? Dificilmente vai ter. Então eu peço que o pessoal fica procurando murro em ponta de faca para conseguir ficar preocupado a noite inteira. Já basta ver o sensacionalismo que a gente vê na mídia. Vamos ter problema na quinta, provavelmente no Rio Grande do Sul, dentro do que é normal acontecer. Nada muito fora do padrão. Santa Catarina, talvez no oeste, um outro problema. Acompanhe o nosso canal. Aqui a gente dá informação sem ficar buscando clique, sem ficar provocando pânico. É para tentar o quê? Ajudar a população
a se preparar. Na maior parte da região sul, aquelas trovadas normais de primavera que sempre incomoda aqui e ali. E quem tem medo, procure tratamento. Existe tratamento por medo de trovada, medo de trovão, medo de relâmpago, medo de raio, medo de chuva forte, medo de ventania. Eu tinha 2 amigos, um já é falecido, o outro está vivo. Eles tinham medo, mas medo mesmo, de atrapalhar a vida deles. Um ia para o carro, colocava o volume no alto, para quê? Para não escutar o barulho e não sentir o vento. O outro, deu vento, acabava com o dia dele. Os 2 procuraram tratamento e hoje, claro, o outro curou, mas já faleceu. E o outro continua dando aula normal. Teve uma aula dele, por exemplo, que ele estava dando aula, a janela abriu de sopetão, acabou a aula para ele. Então, gente, isso atrapalha. Se a pessoa não quer buscar tratamento, o que que faz? Não escute nenhuma previsão do tempo, não veja nenhuma previsão do tempo, por quê? Assim, quando vier o temporal, a trovada que tem medo, vai ser só naquele momento. Imagina quem tem medo de trovada. Chega na sexta-feira, tu vai dizer que na segunda-feira tem um temporal. Passa o final de semana inteiro, a pessoa estragou o fim de semana, chega na segunda, não dá nada. E aí, como é que fica? Então, parem de valorizar canais que fazem sensacionalismo a toda hora. Hoje banalizou o termo temporal, tempestade no Brasil, e isso é um perigo. Voltando aqui, para novembro, começo de dezembro. Na Argentina, uma discreta diminuição da chuva, mas deu uma melhorada. Está melhorando nas últimas 3 rodadas, melhorou bastante, mas ainda precisa de água aqui para ter uma boa segurança para a safra de verão. No Chile e o oeste da Argentina continua com problema, mas vai dar uma diminuída, que é normal em novembro, dar uma diminuída na chuva aqui. No Uruguai, nem tanto. Aqui no sul deu uma aumentada significativa na chuva em novembro, começo de dezembro. Ainda fica um pé atrás, que novembro não é um mês muito chuvoso e nós estamos em situação de laninha. Lembrando que tem casos de laninha que tem chuva excessiva no sul. 65% dos casos ela diminui a chuva e em 35% dos casos ela aumenta a chuva. Então, laninha não quer dizer só a falta de chuva, é irregularidade. Tu pode ter uma chuva no volume acima do normal aqui no sul do Brasil, como está indicando, mas tu pode ter daqui a pouco um período seco na primeira quinzena ou segunda e outro período úmido. Não adianta nada tu ter em 4, 5 dias choveu o que é para chover no mês, aí tu só tem transtorno. Isso aqui é que tem que ficar com essa ressalva aqui na região sul, principalmente o Rio Grande do Sul. Paraguai também melhora, mantém a chuva acima do normal aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Minas diminui aqui no norte de Minas, diminui no norte do Espírito Santo e fica mais ou menos em torno do normal no Rio de Janeiro. Um pouco tem lógica, quando aumenta a chuva aqui, geralmente dá uma diminuída nessa região. Por enquanto, as 2 áreas estão com chuvas acima do padrão na maior parte. Se isso confirmar aqui, pode ter algum transtorno pontual, aqui talvez em relação a tempo severo. Tem que ficar bem atento. Novembro é um mêsinho sem vergonha também. Eu ainda fico com um pouco de dúvida em relação a essa anomalia positiva aqui no sul. Na temperatura está seguindo o que se espera, um tempo mais ameno, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, temperaturas em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima. Na Argentina também fica um pouco mais quente, diminuiu a intensidade, um pouco mais frio aqui no oeste da Argentina e mais quente no Chile. Mas em toda essa parte do Brasil, temperaturas abaixo do padrão, normal abaixo. Vamos ter o quê? Picos de calor curto e intervalos de temperaturas agradáveis e alguns picos de frio. Inclusive, nesse fim de semana, pode ser que haja geada aqui no topo da Serra de Santa Catarina, também em topo do Rio Grande do Sul, menor chance na região de Palmas. E uma friagenzinha pegando aqui o centro-sul. Bom para aliviar o calor e o consumo de energia. Também aqui em novembro e começo de dezembro continua de normal abaixo da média, um pouco acima aqui na Argentina. Está um padrão mais suave na temperatura. Alguns dias de frio forte, alguns dias de calor, mas na maior parte um clima agradável. Bom para reduzir o consumo exagerado de energia. Bom também para quem tem criação de aves e suínos, não tem aquele estresse forte de temperatura alta. Atrapalha um pouco uma boa venda dos eletrodomésticos voltados para o calor, mas vai ter, mesmo que seja abaixo da média, não é ausência de calor, vai ter calor, só que menos intenso. E também para o consumo de bebidas para refrigeração, ou seja, aquelas bebidas frias, refrigerante, sucos, sorvete também, um pouquinho de cautela no planejamento mais lá da frente. Vai ser um verão bom nesse sentido? Vai, mas talvez não como esperavam em relação ao ano passado, que foi um verão bem quente. Aqui no comparativo da precipitação, da semana passada para agora, tu vê que houve o quê? Aumentou um pouco a chuva aqui no sul, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina aumentou no Paraná, aumentou em São Paulo, Goiás, aqui em Minas diminuiu,
No norte de São Paulo melhorou, aqui na parte oeste aqui deu uma pequena diminuída, e aqui no Mato Grosso do Sul melhorou. Então, vamos dizer assim, diminuiu aqui nessa área de Minas, o que é bom também, porque o excesso de chuva não é tão grande. Tu vê que grande parte da região vai ficar de 110, 120 a mais de 250 milímetros, principalmente aqui o sudeste. Chove bem nesse período, uma certa regularidade aqui na região central e talvez uma regularidade maior aqui no sul, principalmente o Rio Grande do Sul, também a Argentina. No total de chuva, mesma coisa, ó. O sul praticamente houve pouca mudança, aumentou um pouquinho de nada aqui no norte do Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul também pouca mudança, no oeste aumentou um pouquinho aqui na região de Uruguaiana, diminuiu aqui em Minas, mas ainda é muita chuva, uma pequena diminuição, melhorou no Mato Grosso do Sul, diminuiu um pouquinho aqui no norte paulista, diminuiu um pouco no Rio, e praticamente a mesma coisa aqui no Espírito Santo, melhorando aqui na parte norte. De maneira geral, pouca alteração, mantendo uma condição muito boa de chuva, melhor do que o ano passado, nesse mesmo período. E na área do café, nós temos lá na região do Vietnã, toda essa parte aqui continua com muita chuva, melhorou um pouquinho aqui no norte do Vietnã, também nessa região aqui, e no sul. Na região do Laos aqui também está com chuva abaixo do normal, e no Camboja continua acima e na Tailândia mais abaixo. Aqui atrapalha a colheita do café. E manteve também aqui, ó, no mesmo período de novembro, continua bem acima. É muito volume de chuva nessa região aqui, tem locais aqui com quase 800 milímetros de chuva em 46 dias. Aqui ficou melhor, se tiver a área de café que tiver aqui, vai ter uma situação melhor para a colheita. Agora toda essa parte centro-sul do Vietnã bem ruim, assim como também aqui na região do Camboja, também com bastante chuva. Na temperatura continua mantendo, desde que a gente começou a fazer, sempre abaixo do normal. Algumas áreas aqui da Tailândia, aqui no centro-norte da Tailândia, até 3 graus abaixo do normal. Considerando que é uma região tropical, é um desvio bem significativo. Aqui na Costa do Marfim, continua abaixo da média e a chuva se concentra principalmente agora em outubro. Novembro chove muito pouco, tanto que a anomalia não chega a ser muito grande, mas chove muito pouco. Aqui nessa parte aqui, entre final de começo de novembro, começo de dezembro, tem áreas aqui que é capaz de chover 10, 15 milímetros só. Aqui a chuva não é muita coisa e já abaixo do normal. Pode ajudar na parte da colheita, talvez mais na frente prejudique um pouco, mas no momento está indicando um auxílio maior, uma colheita mais tranquila nessa região aqui entre final de outubro e começo e decorrer de novembro. Na temperatura, ligeiramente abaixo do normal. Acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhar, acompanhe as redes sociais minha e do Peter e voltamos amanhã. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.